acham de sentar aqui na frente, pertinho de mim? Vem para me olhar assim, olho no olho. O que vocês acham? Hein? Se estiver sentindo calor, frio, vocês avisam que a gente desliga os ventiladores. Não sei como é que vocês estão se sentindo. Vem para cá. Vem. Ah, você quer pegar o ventinho. Amém. Que bênção que vocês vieram. Estou muito feliz. Quantas de vocês viram o convite lá da reunião de hoje? Vocês viram que o tema de hoje é o quê? Alegria do Senhor, né? Ó, alegria do Senhor. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a alegria do Senhor. Lá em Neemias 8:10 diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só o que a palavra está dizendo para nós. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas já percebeu que a gente perde a nossa alegria com tantas coisas, não é? Já percebeu que muitas coisas drenam a nossa alegria? Às vezes você está bem e alguma situação acontece e drena a sua alegria. Um dia que era para dar certo, dá tudo errado, porque você permitiu que alguma situação drenasse a sua alegria. Ou, muitas vezes, nós estamos tentando drenar a alegria de alguma coisa, não é? A gente quer drenar a alegria de um momento feliz. A gente quer drenar a alegria de um casamento, de um namoro, de uma viagem que é passageira. Nós queremos drenar a alegria da maternidade, nós que somos mães, né? E às vezes tem mães que ficam tão dependentes do filho, que quando o filho sai de casa para casar, a mãe fica depressiva. Porque ela estava drenando a alegria ali daquela maternidade, a alegria dela está ali. Mulheres que estão drenando a alegria de um casamento, de um namoro, quando passa por uma crise, o que acontece? Se abate. Por quê? Porque você está tentando achar alegria em algo que é passageiro. Porque em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos, nós estamos passando por crises, não é verdade? Talvez hoje você esteja passando por alguma crise. Né? Hoje você está numa crise, amanhã você está passando por outra. Porque todos os dias enfrentamos dificuldades, desafios diferentes no nosso dia a dia. Mas como é que é fazer com que a alegria do Senhor seja a nossa força? Ele fala, não vos entristeçais. Como é que Deus fala isso para a gente, sabendo de tanta tribulação que a gente passa? Como é que Deus fala para nós, não vos entristeçais? Como é que pode ser? Como é que a gente não vai se entristecer com tantas coisas difíceis que nós passamos? Mas existe um segredo nessa palavra. Sabe? Em 2014, eu estava grávida de uma menininha, minha primeira filha. E eu me lembro que eu estava muito feliz com essa gravidez. Muito feliz, estava realizada. Minha gravidez era sonhada, aquela gravidez. E eu tinha uma cachorrinha, ela chamava Meg. E ela era uma poodle. E assim, eu gostava muito dela, porque eu pensei que ela ia crescer, mas ela não cresceu. E ela ficou pequenininha, ela já tinha idade, mas ela é pequenininha. E a gente era no xodó dentro de casa, dormia em casa. E a gente gostava muito. E eu sou daquelas que quando o cachorro morre, quando acontece alguma coisa com o cachorro, eu fico de luto pelo cachorro. Eu fico sofrendo, chorando por causa do cachorro, né? E essa cachorrinha, ela simplesmente desapareceu. Desapareceu. Eu não sei se abriram o portão para ela sair. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Ela sumiu. A gente saiu para assistir o jogo da Copa na casa de um parente meu. Quando a gente voltou, ela não estava mais lá. E assim, eu fiquei triste com o que aconteceu com ela, né? Porque a mãe dessa cachorrinha, ela tinha morrido tinha pouco tempo. Ela fez uma cirurgia lá, que ela estava doente, morreu. Mas eu chorei tanto. Nossa, eu fiquei de luto, assim, umas boas semanas, assim, chorando, parecendo que era um ente querido mesmo, que tinha morrido. E aí, quando essa cachorrinha pequenininha sumiu, eu me lembro que eu fiquei triste, assim, mas não o suficiente para acabar com totalmente a minha alegria. Eu estava tão, assim, alegre com aquela gravidez, né? Tinha tanta coisa para fazer naquela gravidez, tinha tanta coisa que eu estava sonhando e planejando, que quando aconteceu isso com a minha cachorrinha, eu não consegui ficar abatida, né? Eu não quis ficar, eu não fiquei. E sabe, assim, claro que eu estou dando um exemplo assim, hipotético, porque claro que a gente não deve colocar a nossa esperança de vida, de alegria, numa gravidez, por exemplo, que é passageira, porque o neném vai nascer.
ou num casamento, ou em um relacionamento, ou qualquer outra coisa, numa felicidade que muitas vezes é passageira. Mas precisamos depositar essa alegria, esse prazer em Deus. Sabe, muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Muitas vezes nós estamos tão insatisfeitas com as coisas da nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão insatisfeitas com as coisas que não temos, com coisas materiais muitas vezes, insatisfeitas com situações que estamos vivenciando muitas vezes num casamento, num namoro, no trabalho, com algo que eu desejo, que eu sonho ter e não tenho. Esses dias eu estava lá em casa, às vezes, porque, gente, eu também reclamo. Eu também tenho meus momentos do Espírito Santo me envergonhar e falar, você está errada. Você está murmurando. Eu tenho meus momentos lá em casa também. E teve um dia que eu estava lá em casa, assim, murmurando, não lembro porquê. E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro azeda. Nossa, mas estava ruim assim o dia, sabe? Inconformada com alguma coisa. E eu me lembro que eu fui para o quarto orar. E eu, Deus, mas essa situação, não estou aguentando isso. Eu comecei a reclamar para Deus ali na minha oração. Está muito difícil isso aqui, eu não sei como que eu vou resolver isso. E o Espírito Santo me constrangeu e falou assim, será que só eu ser o seu pai e estar disponível para você não é o suficiente? Por acaso, quando você fala comigo, eu não respondo? E eu peguei e fiquei tão constrangida com isso. Por que será que só Deus não é o suficiente para nos alegrar? Será por que nós estamos perdendo a nossa alegria? E eu sei que nós passamos tribulações. A palavra, ela não está nos negligenciando quando ela diz assim, você não se entristeça. Deus sabe das nossas tristezas. Ele sabe das tribulações e como elas são difíceis. Mas a palavra ainda assim diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, quando você tem alegria, a sua alegria está em Deus, as tribulações que você passa não drenam as suas forças, mas Deus fortalece você. Porque você sabe que nele existe uma esperança, existe um propósito para tudo que você está vivendo no seu dia, inclusive nas crises, nas dificuldades, existe um propósito. Você tem um Deus que segura na sua mão direita e vai com você aonde você for, que te sustenta em tudo que você faz, em tudo que você vive, em todas as dificuldades. Isso é motivo de alegria. Saber que temos um Deus que também é o nosso Pai. E muitas vezes estamos tão tristes pelas coisas materiais, não é? E Deus fala assim para nós, eu sou o dono do ouro e da prata, e eu sou o seu pai, por que você está triste? Eu tenho tudo que você precisa, eu posso te dar tudo que você precisa, por que você está triste? Eu devo ser a sua força. A minha alegria precisa vir de Deus. Sabe quando a alegria nossa vem de Deus? Quando nós conhecemos Deus na sua infinitude, em seu caráter, em quem Ele é. Porque conhecemos uma pessoa pelo seu caráter, não é? Deus também tem um caráter fiel, um caráter que não mente, que não engana, um caráter amoroso. Ele tem um caráter, e sabe, amados, como Deus deseja nos conhecer, como Deus deseja conhecer você, como Deus deseja ser conhecido por você, como Deus deseja que você busque Ele face a face, para que Ele seja encontrado por você. Sabe que muitas vezes nós sofremos e nos entristecemos porque não conhecemos o Deus que temos muitas vezes. Porque quando nós conhecemos Ele, quem Ele é verdadeiramente, nós percebemos que não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Você já caiu alguma vez em alguma situação difícil que você pensou que nunca mais você ia sair disso? Nunca mais eu vou me levantar depois dessa queda? E aí Deus vem e mostra para você que você levanta sim. Porque quem te levanta é Ele, você percebe que Ele é tudo que você precisa. Porque como é que eu posso cair e achar que nunca mais eu vou me levantar? E Deus vem e mostra para mim que existe um propósito, que eu ainda tenho dias para viver, que eu ainda posso me alegrar depois de tristezas terríveis. Nós temos muito o que nos alegrar no Senhor. Precisamos reconhecer que existimos por causa dEle. Por causa dEle e para Ele.
Sabe que você está aqui hoje respirando porque Ele te fez respirar hoje. O ar que você está respirando agora, sabe? Respira assim comigo, ó. Esse ar, Deus te deu esses pulmões perfeitos. Deus te deu tudo que você tem, é o que você precisa para viver o propósito da sua vida. E existe um propósito, creia nisso. A nossa alegria não pode depender das circunstâncias. Quando nós conhecemos Deus verdadeiramente, a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende das coisas passageiras e daquilo que eu tenho ou deixo de ter. Amém? Eu queria ler com vocês 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Aleluias, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Quem tiver Bíblia, abre. Quem não tiver, só ouve e tá tudo bem. Amém? Vamos esperar um pouquinho. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu o profeta: ide. Disse um servo: serve-te, ireis com os teus servos? E ele tornou a responder: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhes ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse-lhe: levanta-o, estende a ele a mão, e ele o tomou. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigada por essa palavra poderosa, Senhor. Traga revelação aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja falar. Cessa toda distração nesse instante. Leva nossa mente cativa à obediência ao Senhor Jesus. E em nome de Jesus, que a tua palavra como semente encontre terras férteis nesse lugar, afofadas e aradas para receber a tua semente, Senhor. Frutifica essa palavra no coração das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem ela está falando em um contexto de mudança. Eu não sei se vocês perceberam que nesse contexto os discípulos estavam vivenciando uma situação de mudança. Eles estavam com Eliseu, o profeta Eliseu, e eles diziam assim para Eliseu: olha, profeta Eliseu, esse lugar é pequeno demais para nós. Construamos algo maior. Construamos um lugar maior. Eles estavam passando por um momento de mudança, não é verdade? E como nós temos dificuldade de vivenciar mudanças, não é? Muitas vezes, em um contexto em que estamos vivenciando mudanças, a nossa reação muitas vezes é insatisfação. Já viu quando você está acostumado com uma rotina? Você está acostumado com aquilo que você estava vivendo, com o seu trabalho. Muitas vezes quando você é mudado de área, quando você tem que mudar alguma rotina sua, você precisa sair da sua zona de conforto, não é? Muitas vezes as mudanças, elas vêm para incomodar mesmo. Parece que as mudanças, elas vêm sacudir a nossa vida. E para que as mudanças? E como é que nós estamos lidando com mudanças nesse tempo de hoje? Mudamos o governo, não é? Infelizmente estamos tendo pessoas desempregadas. E estão acontecendo tantas mudanças nessa cidade hoje. E Deus abençoe que sejam boas mudanças a partir de agora, né? Mas muitas vezes, quando nós estamos passando por contextos de mudanças na nossa vida, a nossa reação é reclamar.
Porque a mudança muda a nossa rotina, a mudança muda nossas posturas. Muitas vezes vai ter que mudar tudo que nós estamos vivenciando. Você muda de emprego, você vai ter que ir para outro lugar. Você muda de casa, você vai ter que se acostumar com outros cômodos. Você muda de área no seu trabalho, você vai ter que encarar uma outra rotina, às vezes até mais puxada. E a verdade é que nós temos dificuldades de mudar. Nós temos dificuldade de adotar rotinas diferentes. Por quê? Porque teremos que sair da nossa zona de conforto, não é verdade? E muitas vezes o contexto que nós estamos vivenciando hoje exige de nós uma maturidade muito maior do que aquela que temos hoje. Por que temos dificuldade em encarar mudanças? Porque a mudança exige de nós maturidade. O que a maturidade faz conosco? Eu me submeto à mudança. Eu pego a mudança e eu encaro ela. Eu topo a mudança. Eu vou dar o meu melhor nesse momento diferente que eu estou vivendo. E quando a gente não topa a mudança, a gente faz o quê? A gente fica igual a mulher de Ló, não é verdade? A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque ela ficou olhando para trás. E às vezes a gente tem dificuldade de falar tchau, não é? Tchau, tempo velho, estou indo para o novo. Quem disse para você que Deus faz coisas velhas? Deus não faz coisas novas. Todos os dias Ele faz coisas novas. Todos os dias você vai ter um desafio novo para viver. Deus tem coisas novas para você. Se você não aprender a adaptar-se a mudanças, você vai ficar presa ao passado. E isso é uma prisão de verdade, porque você não vai crescer, você não vai evoluir, porque toda mudança vem de Deus. Isso é um processo para você crescer e evoluir. Construir algo maior na sua vida, não é assim que os discípulos disseram? Vamos para o Jordão pegar madeira e construir algo maior, um lugar maior para que possamos habitar. Eles disseram isso. O que os discípulos fizeram? Os discípulos de Eliseu. Eles chegaram assim: olha, Eliseu, esse lugar está muito pequeno para a gente, então você vai ter que se virar e construir um lugar maior para a gente. Eles fizeram isso? Não. Eles disseram: está pequeno, mas a gente vai lá, vai pegar madeira e nós vamos construir algo maior. E é isso que precisamos fazer quando as mudanças chegam. Precisamos falar: eu vou lá, eu vou fazer nessa mudança acontecer. Eu quero construir a minha vida nessa mudança, nesse novo de Deus para a minha vida. Não é assim que precisamos ter essa postura? Mas sabe, muitas vezes é difícil sair da zona de conforto. Muitas vezes não conseguimos construir algo novo. Muitas vezes ficamos parados no velho, naquilo que passou. Precisamos ter gratidão pelo que passou, sim. Mas precisamos abraçar o novo de Deus para a nossa vida. Porque o novo de Deus é uma porta que Deus abre. Uma porta para que você cresça, para que você evolua, para que você seja preparado para o propósito que Ele tem para você. Novas etapas, um novo momento, uma mudança. Não é verdade? Quando os discípulos perceberam que o lugar estava pequeno, eles decidiram construir um lugar maior, sabe? Mas eles estavam vivendo um momento de crise. Eles estavam vivendo um momento de crise. Por quê? Porque o lugar estava pequeno. Sabia que toda mudança vem acompanhada com uma crise? Vem. Toda crise traz mudança. Toda crise traz mudança se você abraçar essa crise. Se você abraçar a crise que você está vivendo hoje, você vai viver o novo de Deus, porque essa crise ela é uma porta de Deus para você entrar. E se você conseguir abraçar essa crise, amadurecer com ela, mudar, ser transformado através dessa crise, do outro lado dessa porta existe um propósito, o novo, a promessa de Deus para você. Sabe por que muitas vezes a nossa maturidade de hoje não cabe o novo de Deus? Os discípulos precisavam construir algo novo, porque não cabia mais naquilo que era pequeno. Precisamos construir uma mentalidade maior. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos, fazendo o quê? Estamos reclamando. Vou me usar de exemplo para que vocês se identifiquem. O Denilton faz algo para me irritar e me passa uma raiva. Aí o Espírito Santo fala para mim assim: Michele, você tem que orar sobre isso. E não brigar, mas eu vou lá e brigo. E eu reclamo com o Denilton porque ele errou nisso, porque ele fez isso, porque eu quero que ele mude.
Enquanto a crise está falando para eu construir algo maior, uma mulher maior, mais madura, esticada por Deus, com uma maturidade maior, porque a crise vem para nos amadurecer. Vem para falar assim: aprende a ficar calado na hora que você quer brigar. Aprende a ter calma na hora que você está nervosa. Aprende a não falar mal quando você está com raiva de alguém. A crise vem te amadurecer, mas nós não passamos pela porta da crise, não mudamos com a crise, não amadurecemos, não crescemos, não construímos uma maturidade maior para receber o novo de Deus, porque queremos sempre que o outro mude. O problema sempre está no outro, sabia? Deus usa a dificuldade do outro para nos tratar. Aquela pessoa que te passa raiva, o marido, né? Porque o marido é mais próximo, gente. A pessoa mais próxima nos irrita mais. Não é assim? Claro! E Deus usa isso para falar assim: olha, sabe esse defeito dele aí? É para te tratar. É para você aprender a levar em oração todas as suas questões. É para você entregar nas mãos de Deus e esperar Ele fazer. E a gente está tentando mudar as pessoas. A gente está tentando mudar as circunstâncias. Porque a gente acha que quanto mais a gente fala, mais as pessoas mudam. Mas é o contrário. Quanto mais a gente fala, menos elas mudam. E a gente cria mais problema. E a gente não cresce. Então nós precisamos aprender a fazer como discípulos fizeram. Esse lugar está pequeno, estamos passando por uma crise aqui, mas nós vamos lá no Jordão, vamos pegar madeira lá e vamos construir um lugar maior, para aquilo que nós vamos viver naquele lugar maior. Você quer viver o novo de Deus? Abrace essa crise que você está enfrentando, cresça com ela, com os ensinamentos de Jesus, com os frutos do Espírito que vamos precisar desenvolver nesse momento, da bondade, da longanimidade, da mansidão, não é verdade? Da paciência, do amor, da paz. Precisamos frutificar nesse tempo. É nesse lugar que nós frutificamos. É tão fácil ser calmo quando está tudo calmo, não é verdade? É tão fácil ser longânimo quando ninguém está te irritando. Vai ser longânimo quando alguém está passando raiva de você. Não é assim? Precisamos aprender a abraçar as crises. Entender que as crises trazem mudanças. E que depois dessas mudanças, Deus traz o novo. Porque o propósito de Deus é nos amadurecer. Sempre é nos amadurecer. Que você passe por essa porta chamada crise. E que você vá lá no Jordão, como os discípulos, pegue madeiras e construa uma mulher mais madura nessa crise. Você pode fazer isso. Construa uma mulher estabelecida, com uma identidade estabelecida por Deus, madura e pronta para viver o novo, pronta para receber o novo de Deus. Sabe, amadas, e o crescimento, a mudança, ela nos estica para o estágio mais maduro de nós mesmas. Ele nos estica. Sabe, algo que estica? Uma barriga de uma mulher grávida precisa esticar, porque se não crescer, o que acontece com o neném? Não cresce. O neném vai crescer, a barriga precisa esticar. Tudo aquilo que é novo de Deus para a sua vida precisa de uma estrutura nova. Fala assim: Deus, obrigada por aquilo que eu já vivi até aqui, mas eu quero uma estrutura nova para viver o novo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver esse casamento, não é, Bianca? Eu quero um novo. Eu quero um novo. Divani, Deus tem um novo para você. Deus tem um novo, Suede. Mas nós precisamos passar pela crise. Essa porta, ela é difícil de passar porque ela nos arranca lascas. Estamos sendo lapidadas e tratadas por Deus. Mas todas as vezes que estamos passando por crises e pegamos a murmuração, a insatisfação, como resposta da crise, vamos ser como aquele homem que deixou o martelo cair no chão. É necessário adaptar-se, sabia? Quero falar para vocês que é necessário adaptar-se às mudanças, porque elas são instrumento de Deus para construir coisas maiores, lugares maiores e maturidades maiores em nós. Lá no verso 3, os discípulos pediram para o profeta ir com eles,
Porque quando eles pediram para o profeta para ir fazer, para construir um lugar maior, o profeta disse, vai. E eles disseram assim, não, nós queremos que você venha conosco. Convide Deus para esse novo tempo na sua vida. Convide Ele e diga, Deus, eu quero que o Senhor fique comigo nesse tempo. Eu quero caminhar com o Senhor nesse novo tempo da minha vida. Sabe, você ousa dizer para Deus que você não quer mais viver os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos, mas que você quer viver os sonhos dEle, os planos dEle e os projetos dEle para você, porque você sabe que são melhores. E sabe, muitas vezes nós fazemos essa oração da boca para fora, porque dizemos, é tão bonito, Deus, eu quero viver os teus sonhos, Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quando temos a oportunidade de tomar uma decisão pequena, a gente não consulta Deus. E às vezes a gente até fala, Deus, é da tua vontade, mas daqui a pouco já está decidindo. A gente não tem paciência de esperar. Esperar Deus responder. E Ele responde. Deus não é surdo, Ele responde. A palavra não diz, buscar-me-ei, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você vai achar Deus quando você buscá-lo de todo o seu coração. Amém? E o profeta foi com eles. E no verso 5, um dos discípulos deixou a parte de ferro do machado cair na água. Ele estava na água. Gente, eu quero comparar esse machado a uma pessoa que está insatisfeita com a mudança. Vamos pensar dessa maneira, porque a palavra não está dizendo bem exatamente isso. Mas eu quero colocar uma situação hipotética. Digamos que esse machado que arrancou a parte de ferro da madeira que caiu no chão, seja uma de nós que estamos insatisfeitas com a crise e com a mudança. O que acontece com o machado? Ele sai do nada e cai no chão? Não. Provavelmente quando aquele homem estava batendo o martelo, aquele martelo estava dando sinais de que não estava funcionando muito bem. Então ele bateu uma vez, o machado deu um barulho diferente, um som diferente. Aí bateu a segunda vez com o machado deu uma trincada. E ele foi ignorando, porque a gente pensa assim, não, vai dar certo. Tá capengando aqui, mas vamos levando assim, vai dar certo lá no final. E a gente vai ignorando os sinais de que as coisas não estão bem. E aí a mudança chega, a crise chega, e a gente não está bem, mas está tudo bem lá, vai passar essa crise, né? Vai passar, eu vou chegar lá do outro lado, e a gente vai ignorando os sinais. De repente você está depressiva, de repente você está de mal com as pessoas, de repente você é aquela pessoa do grupo que não aceitou a mudança. E gente, quando nós andamos insatisfeitas com as coisas, insatisfação contamina o nosso coração, contamina as pessoas que estão à nossa volta. Contamina. E aquele homem ali, ele atrapalhou a vida dele e ele atrapalhou a vida de outras pessoas. Porque ele deixou o martelo cair, o martelo nem era dele. E muitos de nós estamos ignorando os sinais de que não estamos bem. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite hoje. Mas muitas vezes quando nós não estamos bem, pode ser um sinal de que não estamos alinhados com Deus. Pode ser um sinal de que o nosso coração não está alinhado com o coração do Pai. Porque quando nós não estamos bem, nós precisamos saber o caminho que nos faz sentir alegria de novo. O caminho que nos reconstrói. O caminho que enxuga lágrimas, o caminho que consola, o caminho que fala para você assim, ei, essa crise é passageira. Você quer aprender de mim? Você quer aprender? Aprenda com a crise. E muitas vezes você está dando sinal de que não está bem. E você está tentando levar assim mesmo as coisas que não estão bem no seu coração. Não leve assim mesmo. Não seja como esse homem que muitas vezes até percebeu que o machado não estava bem, ficou ignorando aquele sinal e de repente o machado já não tinha mais solução. Ele caiu de uma maneira que não tinha mais solução. E eu quero dizer para você que quando você está dando sinal de que você não está bem e você ignora esse sinal, você não leva para Deus tratar você. Muitas vezes nós não nos submetemos a Deus para que Ele trate o nosso coração, para que Ele recupere de novo a nossa alegria. Sabe, a gente cai de uma maneira e a queda é tão terrível que vamos precisar de um milagre para se levantar de novo. É igual uma pessoa que começa a ter depressão.
A depressão não acontece assim. Dormi e acordei com depressão. Não é assim. Ela vai sendo, coisas vão acontecendo, né? Eu acho que o estágio da depressão mais forte, ele é a gota que transborda o copo, porque ali tem muita coisa por trás. Tem muita coisa dentro daquele copo ali. Não transborda do nada, não é? A pessoa teve alguns sinais, mas ignorou. E aí a gente pensa, não, eu vou dar conta de lidar com isso. Ah, essa tristezinha. Ah, hoje eu fiquei meio abatida, mas amanhã eu vou ficar bem. E a gente começa a ignorar sinais. Se você ignora sinais de que você não está bem, você vai afundar. De uma maneira que você vai precisar de um milagre para que Deus recupere você de novo. Não é impossível, mas não precisamos ignorar sinais. Sabe, amadas, eu digo isso para vocês porque muitas vezes eu passei muitas coisinhas, muitos desgastes emocionais sozinha, achando que ia passar. Amanhã é um novo dia e não passa, e não passa. E você vai encarando e as coisas vão crescendo, vão tomando proporção. Porque eu não sabia todos os dias ir para esse lugar onde eu rasgo meu coração. E consigo deixar naquele lugar de rasgar o coração aquilo que me aflige, aquilo que não está bem dentro do meu coração. Precisamos alinhar o nosso coração ao coração do Senhor. Quais são esses sinais de que não estamos bem? Quais são os sinais de que não estamos alinhadas com Deus? Primeira coisa, perdemos a alegria. É um sinal de que a gente não está bem. Perder a alegria é um sinal de que o nosso coração não está alinhado com Deus. Porque se Deus é a minha alegria, e gente, a alegria não é um sentimento, é uma força que faz a gente passar por tribulações, por situações e saber que existe uma esperança, eu vou conseguir. Então nós perdemos a alegria, é um sinal. Olha, outro sinal de que não estamos bem e de que não estamos alinhados com o coração de Deus. Andamos ansiosas com o dia de amanhã, ansiosas com aquilo que nós não conseguimos fazer no dia de hoje, porque foi tão corrido, ficou um monte de coisa para fazer amanhã, e você fica lá, né, trabalhando, você nem dorme, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não descansa, vive o descanso de Deus, deixa o que você não fez para amanhã, se alegre hoje com seu descanso. Que bom que você vai poder descansar hoje à noite, porque tem gente que está trabalhando, e você vai descansar. Você está aqui agora recebendo algo de Deus para o seu coração. Andamos atribulados. Já viu que quando a pessoa não tem paz? Hoje aconteceu uma situação comigo que tirou a paz do meu coração. E eu estava sendo testada por Deus antes de pregar essa palavra. Porque eu fiquei atribulada hoje. E eu fiquei ali, eu perdi minha paz. E eu fiquei, meu Deus, as situações pequenas, elas drenam a nossa alegria. A gente começa a ficar chateado com as coisas e elas vão tomando proporção. Nós precisamos parar isso. Parar as coisas que estão drenando a nossa alegria. Outro sinal de que não estamos bem, quando ficamos oscilando. O humor está bom aqui, daqui a pouco não está. Do nada o seu humor muda. Porque eu sei, gente, que coisas acontecem e às vezes a gente é tentado a ficar mal-humorado, irritada, nervosa, não é? Mas ficamos oscilando. A gente não tem estabilidade. Sabe? Um dia você está super joia. No outro você não quer ver a cara de ninguém. Mas não é só um mau humor de que acordei agora, estou mal-humorada. É aquela tristeza mesmo que vem te afundar. Já acordou assim alguma vez com uma depressão? Você não queria sair da cama e você passou o dia inteiro querendo chorar? Você está oscilando. Um dia está bom, um dia não está. Precisa alinhar o coração com o coração de Deus. Precisa se lembrar, trazer à memória as coisas que te trazem esperança, as bênçãos que Deus já te deu, o quanto Deus tem cuidado de você, te sustentado. E Ele tem. Outro sinal é o desânimo. Perde vontade de sonhar. Não faz mais planos. Não pensa no futuro. Não pensa em nada, estou desanimada. Não quero fazer nada, não sei como é que vai ser amanhã. Eu vou empurrar o serviço com a barriga.
Eu queria era matar serviço, mas eu vou assim mesmo, para aquele serviço ruim. E estou desanimada. E quando a gente está desanimado, tudo que a gente faz mal feito, não é assim? Eu faço. Quando eu estou desanimada, a casa que eu limpo não presta. A comida que eu faço não presta também, porque eu estou tão desanimada que eu não estou nem aí. Se está ficando bom, eu só estou fazendo por obrigação mesmo, não é? Quando a gente está desanimado, a gente faz por obrigação. A gente perde a vontade de fazer as coisas. Quando estamos cansadas emocionalmente e espiritualmente, também é um sinal de que não estamos bem. Estamos como aquele machado, prestes a afundar na água. E no verso 6, o discípulo, ele pediu ajuda para o profeta. Ele disse assim: meu Senhor, era emprestado esse machado. Ele fez um clamor assim para o profeta de desespero, né? Eu não sei quanto que valia esse instrumento de construção, mas quando ele caiu na água, eu imagino que o rio devia ser muito fundo. Um pedaço de machado de ferro pesado afundar no rio, quem que ia dar conta de lá pegar esse trem, não é? Eu acho que não tinha solução, né? E era emprestado. E ele falou: meu Senhor, era emprestado machado. Ele pediu ajuda. E eu quero deixar para vocês: aprendam a pedir ajuda. Se você está dando sinais, aprenda a pedir ajuda. Quero aconselhar você, primeira coisa, coloque diante de Deus as coisas que não estão boas no seu coração. E tenha consciência de que você não está alinhado com o coração de Deus. Se tem acontecido algum desses sinais com você, alinhe seu coração com o Senhor. Alinhe o seu coração com Ele. Fale com Ele. Entre nesse lugar de intimidade com o Senhor e rasgue o seu coração para Ele, para que Ele possa mexer dentro das situações na sua vida que não estão boas, que estão sendo motivos de tristeza, que estão te abatendo. Porque Ele vai fazer. Você precisa entregar isso a Ele. E agora, se você está dando algum sinal de saúde física que não está bem, além de orar, procura um médico. Se você está dando algum sinal de que você está com depressão, de que você está com problema psicológico, ore também, mas procure um profissional. Precisamos dar manutenção nas coisas. Mas aquele homem, ele deixou tudo desmoronar. Ele deixou o machado afundar. E muitas vezes a gente não dá manutenção nas coisas da nossa vida. Estava falando sobre isso com o Denilton ontem. Nós precisamos aprender a dar manutenção nas pequenas coisas. Porque se não damos manutenção, elas afundam de tal maneira que vamos precisar de um milagre. E foi isso que aconteceu, foi um milagre. O profeta pegou uma vareta, jogou na água e o pedaço de ferro do machado flutuou na água. Já viu um machado flutuar na água? Não flutua, isso não existe. Isso é milagre. Então dê atenção para as coisas que não estão boas na sua vida hoje. Os sinais de que você não está bem. Falo de você. Porque situações muitas vezes não estarão boas. Mas os sinais de que você não está bem. De que você precisa ser alinhado. Um parafuso precisa ser apertado. Para que você não afunde. Para que isso não tome uma proporção grande demais. Amém? Nisso consiste a nossa alegria. Saber que temos um Pai, que podemos contar com Ele e que é verdadeiro. Se você colocar diante dEle, Larissa, todas as suas aflições, todas as coisas que não estão bem dentro do seu coração, Deus vai mexer nisso dentro de você. Mas você precisa querer. Precisa querer. E uma passagem na palavra de Deus que o Senhor ministrou ao meu coração essas semanas para trás e diz assim: deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, a verdade é que nós queremos a segunda parte. Satisfazer os desejos do nosso coração. Mas existe uma condição. Deleitar no Senhor é sentir prazer no Senhor. É sentir alegria no Senhor. Nesse dia eu fui encorajada pelo Espírito Santo a dizer para Deus assim: Deus, me ensina a me deleitar na Tua presença de maneira, Senhor, que o Senhor seja a minha alegria, o Senhor seja o meu prazer. E foi o Espírito Santo mesmo que me direcionou nessa oração, porque Ele disse assim para mim: porque os meus sonhos, se o Senhor vai satisfazer os meus desejos eu não quero que satisfaça, porque os meus desejos, muitos deles são egoístas, é só para mim.
Eu nunca sonho para um bem maior. Eu sonho só para mim. Eu quero para mim as coisas. Não satisfaço os desejos do meu coração. Só me ensina a deleitar na tua presença, a ter prazer na tua presença. E alinha o meu coração com o teu, para que os meus sonhos também sejam os teus, Deus. Nós precisamos chegar nesse nível em relacionamento com o Senhor. De prazer, de alegria, de estar na presença dEle, de maneira que o nosso coração sonhe aquilo que Ele também sonha. Que a nossa oração seja essa. E naquele dia que o Senhor falou sobre isso comigo, Ele ministrou meu coração, e eu pedi para Ele me ensinar a sentir prazer na presença dEle. Eu me lembro que eu estava orando antes de dormir, já era tarde. Eu me lembro que foi assim, tão sobrenatural, a maneira como o Senhor, Ele se manifestou naquela noite, e eu não estava falando nada. Eu estava só em silêncio, na presença de Deus. E eu não sentia vontade de dormir, apesar de que eu tinha que dormir, porque tinha que acordar cedo no outro dia. Mas eu dizia assim, eu não quero sair desse lugar. Esse lugar aqui está tão bom. Eu me sinto tão bem aqui. Eu me sinto tão completa nesse lugar. Queria orar com você. Queria orar com você, se você tem sentido que tem passado por crises, se você tem passado por mudanças. Será que você é uma pessoa que está sentindo que tem alguns sinais na sua vida, tem algum sinal em você que não está bom, de que você não está bem em algum aspecto da sua vida? Será que você pode se colocar de pé? E eu queria convidar você a colocar o teu coração na presença de Deus nessa noite. Eu quero desafiar você a rasgar o seu coração e falar com Deus sobre as suas crises, sobre as coisas dentro de você que não está boa, que está doendo, que está desalinhado, que está precisando de ser mexido pelo Senhor, que Deus precisa colocar a mão dEle. Coloque-se de pé nessa noite, nesse instante. Aleluias. Amém. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, fique à vontade. Mas eu quero orar com você nessa noite. E que você possa colocar diante de Deus as coisas que você tem passado no dia, no tempo de hoje. As mudanças, as crises. Será que você tem conseguido se submeter às crises e crescer com elas? Você deseja crescer? Você deseja ter a maturidade que Deus deseja que você tenha para viver o novo para a sua vida? Você deseja amadurecer e crescer com essa circunstância que você está vivendo, mas você está com dificuldades? E muitas vezes nós erramos, porque não nos submetemos, mas queremos mudar a circunstância. Não nos submetemos, mas queremos mudar as pessoas. Mas nós queremos, Deus, te pedir nessa noite que o Senhor nos ensine. Nos ensine a passar por essa porta chamada crise. Nos ensine, Deus, a crescer e a amadurecer, a ser mulheres transformadas, amadurecidas pelo Senhor, por intermédio dessas crises que temos passado, por essas dificuldades, pelas mudanças que temos vivenciado. Nós queremos viver o novo do Senhor. Queremos receber o novo do Senhor de mãos abertas. Queremos crescer e amadurecer com o processo dessa crise, Senhor, para que sejamos preparadas para viver o novo. Deus, toca no coração das tuas filhas nessa noite. Toca no coração dessa tua filha, Senhor. Ah, Deus, eu não sei qual tem sido a dificuldade dela. Deus, eu não sei o que está doendo, eu não sei o que está ruim ali dentro, se é tristeza, se é angústia, se é a falta de alegria, se é o desânimo, se é o cansaço emocional, o cansaço espiritual.
se ela tem andado oscilando, se ela tem andado sem paz, atribulada com os problemas, Deus, eu não sei, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor passe sobre cada coração nessa noite, que o Senhor leia cada oração nessa noite, e que o Senhor possa transformar o nosso coração, nos transforma, Deus, para viver o novo do Senhor nesse tempo. Nos transforma, Espírito Santo de Deus. Alcance cada coração, Senhor, nesse lugar, e das mulheres que também estão assistindo. Deus, em nome de Jesus, nós não conseguimos sozinhas. Vem conosco, Senhor. Nos ajude a ser construídas pelas Tuas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, passe, Senhor, sobre esse lugar. Sonda cada coração, Senhor. Atenta, Senhor, aos pedidos de oração das Tuas filhas. Atenda, Senhor, àquilo que elas têm precisado. Atenda, Senhor, àquilo que elas têm necessitado. Coloque Teu bálsamo de cura, Senhor, sobre cada enfermidade nessa noite. Toca, Senhor, cada ferida de alma, ferida de coração nessa noite, Senhor. Devolve a alegria, Senhor, para esse coração entristecido. Devolve o ânimo, Senhor, para essa mulher que está desanimada. Fortalece. Fortalece, Senhor, essa mulher que está se sentindo cansada. Fortalece essa mulher que está se sentindo fraca nessa noite, sem forças para lutar, sem forças para caminhar, Deus. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor tem promessas para se cumprir nesse lugar. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem promessas, que o Senhor tem propósito. E Satanás tem tentado drenar a alegria das Tuas filhas, Deus. Mas eu quero repreender nessa noite, Satanás. Você é um derrotado. Bate em retirada com as suas mentiras, com as mentiras que você tem falado nos ouvidos das Tuas filhas, de que elas não são valorizadas, de que elas não são amadas, de que elas não são importantes, porque a identidade delas é estabelecida no Senhor Jesus. Nós somos filhas do Senhor. Essa é a nossa identidade. E queremos ser firmadas no Senhor, Deus. Nos constrói nessa identidade, Deus. Nos prepara para o novo, nos prepara para os Teus propósitos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. Queria encorajar você nessa noite ainda. Se você tem o desejo de ouvir a voz de Deus, irmã Suede já ouviu hoje, né? Foi lindo, né? Sabe por que eu tenho falado muito sobre isso? Porque muitas vezes nós perdemos tantas coisas na presença de Deus. Existem palavras que Deus quer revelar para você, não é para mim. Existem palavras que Deus quer liberar no seu coração. Não é para mim falar com você. Ele quer falar com você. Deus quer falar com você coisas específicas para a sua vida. E acredite, quando você aprender a entrar nesse lugar de propósito, nesse lugar secreto, aprenda a ficar em silêncio nesse lugar, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Deus já me tirou das cinzas, da morte. Deus me livrou da morte. Deus fez milagres em minha vida. Eu já fiquei em UTI para morrer. Deus me levantou daquele lugar. Sabe, eu não estou falando de um Deus que eu não conheço para vocês. Busque o Senhor face a face. Entra para o seu quarto, busca Ele. Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus fazer a sua vida acontecer da maneira dEle. Está vivendo crise? Chora na presença de Deus, porque está difícil mesmo. Mas deixa Ele te conduzir nesse tempo novo da sua vida, nessa crise, nessa dificuldade. Deus tem promessas, Deus tem propósitos na sua vida. Você não está aqui por acaso, não. Creia nisso.
A gente é tão enganado por Satanás, por achar que a gente não tem importância. Por que Deus vai falar comigo? Eu não tenho importância. Eu não sou capaz de ouvir a voz de Deus. É mentira de Satanás. Você é importante sim. E sabe que essas mentiras que Satanás fala no seu ouvido te afasta de Deus. Não permita. Busque o Senhor. Busque o Senhor face a face. Deixa Deus mexer na sua vida e fazer da sua vida do jeito dele. Porque do jeito dele é melhor. Você vai transbordar para todos os lados. Creia nisso, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos encerrar. Eu acho que a gente já está em cima da hora. Eu quero encerrar com vocês, entregando essa noite. Senhor Deus, obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, pelas Tuas filhas tão preciosas que estão nesse lugar. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco. Deus, frutifica essa palavra no coração das Tuas filhas. Frutifica essa palavra no coração delas e na vida delas, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor conduza as Tuas filhas em segurança para os seus lares. Que elas sejam guiadas pelo Senhor. E eu te peço também, Senhor, incomode as Tuas filhas, Senhor. Incomode elas nessa noite, para que elas ouçam a Tua voz. Fale com elas de maneira especial, Senhor. Eu te peço, Senhor, que seja um novo tempo na nossa vida, de mulheres que são sedentas pela Tua presença, que te buscam, Senhor, e que desejam o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Estamos encerrados, amém?